Bem, antes de mais, quero agradecer a todos por estarem aqui, porque pelo que vejo já temos 70 pessoas dentro da sala e por isso estamos a falar já de um número bastante simpático. Quero-vos agradecer porque estamos a meio da semana, a meio do dia e mesmo assim estamos todos a suportar a fome para ouvir falar sobre Claude. Ainda por cima, para conhecermos aquilo que eu diria mais uma ferramenta de inteligência artificial. É aquilo que veio logo à cabeça a primeira vez que vi o Claude. É só mais uma? Será? Mas porquê é que tenho que usar isto? Porquê é que eu não posso ficar numa das outras que também tem sido tão hype como foi o caso do ChatGPT ou mesmo do Perplexity, etc. Porquê é que eu agora tenho que investir tempo a conhecer o Claude? Porquê é que eu devo investir tempo a trabalhar com o Claude? Porquê é que eu devo investir tempo a investigar e a aprender mais sobre esta ferramenta? Isso é um pouco do que nós vamos fazer durante os próximos minutos. Eu pus aqui um esquema de horário, espero não precisar de usar tanto. Para quem me conhece, e a Margarida foi muito clara nisso quando falámos, que é, por favor, não gastes a hora, porque tu falas muito, é verdade, mas eu vou tentar não usar o tempo todo, vou tentar ser rápido, porque depois tem toda a gente fome e eu não quero que ninguém fique com fome. Então o que é que nós vamos falar primeiro? Vamos falar sobre realmente o que é o Claude, o que é que ele tem de diferente, vamos perceber porque é que precisamos dele. Eu trouxe-vos dois exemplos de duas demonstrações que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia com o Claude e onde conseguimos ver o quão potente o Claude pode ser. Vamos também pensar de como é que nós podemos fazer rapidamente o arranque no Claude. Primeiro, a chega que tenho que fazer. Tudo o que nós fizemos e tudo o que nós falarmos, vamos estar a falar com base em Claude Chat. Porquê? Porque é a base. Depois existem as outras versões, existem os outros modelos do Claude que são interessantes de conhecer, mas não dá para falar tudo durante esta sessão. Eu vou-vos mostrar um bocadinho, vou-vos referenciar, mas não é por aí que vamos. O nosso trabalho vai ser focar na base do Claude. E começando por aí mesmo. Afinal, o que é isto do Claude? O Claude pertence primeiro é uma plataforma de inteligência artificial que pertence à Anthropic, que de todas as entidades que têm estado a desenvolver inteligência artificial generativa, e o importante aqui mesmo é falarmos desta palavra generativo, que é a grande diferença que nós temos visto nos últimos anos, comparando com o que era a inteligência artificial. Sim, porque a inteligência artificial não existe há 3 anos, existe já há muito mais anos, existe há cerca de 70 anos, só que estava noutras áreas de conhecimento. E nos últimos 3, 4 anos começámos a ver o crescimento da inteligência artificial generativa, que nos permite ver as nossas máquinas a produzirem e a pensarem como nós ou a ajudarem-nos nas nossas tarefas do dia-a-dia. E o Claude é isso. É uma plataforma de inteligência artificial onde o seu algoritmo probabilístico está desenhado e está formatado para ser o mais próximo do humano possível. O que é que isso quer dizer na realidade? Quer dizer que ele procura pensar como nós pensamos. Ele não tem problemas de nos dizer estás errado. Então veja aqui a primeira grande diferença com o Claude GPT, entre o Claude e o ChatGPT. O ChatGPT, por muito errado que tivesse, se nós lhe disséssemos, ele dizia tens razão. É o yes man. O Claude não tem problemas de dizer assim, calma, eu estive a pensar e estive a cruzar informação e vejo que o que me estás aqui a apresentar não é bem assim. Ou, olha, para além do que tu estás a falar, podemos também ter mais informação. O que é que isto significa? Significa que nós podemos trabalhar com contextos mais longos, conseguimos ter uma conversa muito mais contínua e com muito maior precisão. Porém, não podemos, na mesma, confiar a 100% numa plataforma de inteligência artificial. Não se esqueçam nunca de uma coisa. Toda e qualquer plataforma de inteligência artificial tem por base um algoritmo probabilístico. Ou seja, ele vai-nos dar sempre uma resposta que probabilisticamente tem a menor margem de erro. Mas existe margem de erro. O Claude também tem alucinações
como o ChatGPT tem, como o Perplexity tem, como o Manus tem ou outras plataformas. Agora, ele permite-nos ter uma conversa mais próxima e mais humanizada. Conseguimos pegar no mesmo prompt, na mesma informação, e se nós pegarmos nela e pedirmos um Claude ou pedirmos um ChatGPT, vamos ver que um ChatGPT vai-nos dar muito em bullets, informação muito resumida. O Claude vai trabalhá-la, vai ser mais extenso na resposta, vai contextualizar mais. E como eu disse, quando ele acha que faz sentido, ele diz-nos, calma, não é bem assim o que tu estás a dizer. Olha que há esta visão, e esta visão é importante para o nosso trabalho. E depois é assim, ele foca-se no que nós somos, na voz que nós temos, naquilo que nós queremos trabalhar. Não é uma voz pré-formatada, uma voz robótica. E o que é que eu quero dizer com isto? Quantas vezes é que nós já não olhamos para textos? Quantas vezes é que não recebemos documentos que olhamos para eles e dizemos isto é inteligência artificial? O Claude tem esse cuidado de contextualizar e procurar conhecer-nos melhor, mesmo com as mesmas configurações que outras plataformas têm, e procura beber informação da forma como nós escrevemos, da forma como nós pensamos e trazer isso nos textos que nos entrega. Ou seja, são outputs muito personalizados e muito customizados ao utilizador. E isso, só por isso, já é uma mais-valia tremenda. Claro está que isto tem um problema e temos que falar dele desde já, porque é sempre o elefante dentro da sala quando estamos a falar de Claude, que é tokens. Ele consome muitos tokens. Existem formas de poupar tokens, existem formas de ultrapassarmos esse consumo excessivo de tokens do Claude? Existe. Mas isso não se aprende numa live, aprende-se nas aulas de Claude que a FLAG dá. E isso, temos vários cursos para isso. Não é, Margarida? Mas isso tens pus para ti. Ok. Como a Margarida disse, uma das coisas que nós íamos falar era sobre as 3 grandes áreas do Claude, que é o Claude Chat, o Claude Cowork e o Claude Code. Mas eu quis trazer um bocadinho mais. Quis trazer mais 3 áreas que são muito importantes para o nosso dia-a-dia e que nos levam àquele último ponto que eu vos tinha falado logo de início, que é como pôr rapidamente o Claude ao nosso serviço e que nós possamos trabalhar. Quais são eles? É o Claude em Chrome, que nós podemos instalar uma extensão no Chrome e utilizar muitas das funcionalidades do Claude para trabalhar SEO, para trabalhar na pesquisa de informação sobre uma determinada marca ou empresa, e ele consegue-nos dar automaticamente essa informação, ajuda-nos a encontrar relatórios que existem na web e trabalhá-los diretamente. Temos todas essas funcionalidades que são extremamente importantes e interessantes. Imaginem terem uma página de uma Unicef com um relatório enorme. Não há nada mais difícil do que tentar descobrir ali depois a informação toda. Ou, por exemplo, pegando num exemplo de hoje, que foi a Obercom que fez o lançamento do relatório sobre os digital media em Portugal. O relatório tem 260 páginas. Quem é que consegue ler aquilo no espaço de uma manhã? Nós com o Claude Chrome, o que é que fazemos? Clicamos e rapidamente temos, em menos de 30 segundos, um relatório simples com os highlights do relatório segundo os nossos interesses. E isso é extremamente importante. Além disso, vai extrair dados que podem ser interessantes para o nosso dia-a-dia. E se nós, depois, com um pequeno comando, podemos partir daí pedir para nos ajudar a criar artigos de blog, ajudar-nos a estruturar um potencial artigo de opinião, pode-nos ajudar a fazer um relatório que se possa enquadrar no nosso negócio, e aí já temos uma fonte de informação pré-formatada para as nossas necessidades. Outra das ferramentas que é essencial é o Claude em Excel. O Claude em Excel tem vários pontos interessantes. Não é só trabalhar dentro do Excel para nos dar uma análise mais profunda das folhas de cálculo que nós temos e que nos ajuda rapidamente a fazer relatórios muito mais complexos e mais completos,
mas também ajuda-nos a criar fórmulas que muitas vezes nós não nos lembramos ou nem sabemos. E com um pequeno pedido em prompt, ele fala diretamente. Ou mesmo, vendo a informação que tem, ele vai nos sugerir relatórios ou quadros que nos possam ser mais inteligíveis e mais interessantes para o nosso dia-a-dia. Agora, mais do que isso, o Claude em Excel tem a particularidade de poder ser integrado dentro de todo o sistema e todo o ambiente do Office 365. E isso equivale também a podermos tê-lo dentro do Teams e podermos trabalhar em conjunto com o Copilot. Isto leva-nos a ter duas ferramentas de inteligência artificial ao mesmo tempo, de uma forma extremamente robusta, a trabalhar dados para nós. Por isso, eu gostava de o trazer logo nesta live para vocês perceberem o quão importante pode ser o Claude para o nosso dia-a-dia. Depois temos o Claude Design. O Claude Design, deixem-me que vos diga, ao contrário do que se tem visto ser propagado por muitos posts e muitos conteúdos nas redes sociais que vai substituir as agências criativas, calma, não é bem assim. Porque alguém tem que lhe ensinar o que é que ele tem que fazer, naturalmente. Agora, ajuda-nos muito rapidamente a criar sistemas de design para marcas, ajuda-nos muito rapidamente a pré-formatar informação que nos vai ser de veras importante e interessante trabalhar. Porém, desculpem lá que vos diga, esta tecnologia ainda não está suficientemente sofisticada para substituir um criativo. Criativos, fiquem descansados que isto afinal ainda não é o dia da vossa morte. Pelo contrário, ainda temos muito trabalho e podemos aproveitar muito bem o Claude Design para não cometermos erros de marca quando estamos a desenvolver criativos para um cliente ou mesmo para a nossa marca. Agora, foquemos então naqueles três que são os mais importantes e que nós queremos falar. Claude Chat é o básico. É aquilo que nós estamos habituados a utilizar no nosso dia-a-dia quando abrimos o browser. Ao fazê-lo, o que é que nós podemos fazer? Podemos ter uma conversa natural, pode ser uma conversa formal, como pode ser uma conversa quase de café, mas que nos ajuda a desenvolver conteúdos que vão ser extremamente relevantes para o nosso trabalho. Outro ponto importante, tal como acontece com outras plataformas, nós podemos pedir para que ele nos ouça, é de nossa viva voz e possa trabalhar por nós. Ou seja, podemos redigir, resumir, pesquisar ou pensar e, dessa forma, ele trabalhar para nós e desenvolver todo esse trabalho. E pode-nos responder também com voz. Se é o melhor, se calhar pode não ser a voz mais bonita que vamos encontrar, mas pode-nos ajudar nisso. Quando estamos a querer trabalhar em equipas, devemos passar para um segundo nível, que é o nível do Cloud Cowork, onde nós podemos pôr vários colegas a partilharem a mesma plataforma e os mesmos conteúdos e trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto com conteúdos, trabalharmos em conjunto com o mesmo contexto de informação que é necessária, bem como uma memória conjunta. O que é que isto quer dizer? Pensemos numa coisa tão simples quanto estamos num departamento financeiro, onde nós queremos trabalhar áreas muito específicas e queremos tirar um determinado tipo de relatórios regulares. Nada melhor do que ter uma plataforma de inteligência artificial que tenha memória sobre o que nós queremos. E isso pode ser feito com um projeto desenvolvido em Cowork, que pode ser ad hoc, ou então até pode ser agendado. Ou seja, de forma regular, ele automaticamente começar-nos a gerar os relatórios que nós precisamos. E que pode ser partilhado e pode ser trabalhado por vários colaboradores ao mesmo tempo. E isso é uma mais-valia essencial que o Cloud Cowork nos traz. E depois temos aquilo que se diz que é a outra morte que está pré-anunciada, que é dos programadores. E deixem-me voltar a dizer, programadores, vocês continuam a ser necessários, tal como os criativos. Mas sim, qualquer pessoa, neste momento, já sabe codificar. O que é que isto quer dizer de já saber codificar? Qualquer pessoa, com uma prompt correta, consegue
aprender e desenvolver um website, consegue desenvolver uma aplicação mobile ou uma aplicação para um back-office sem grandes dificuldades. E isto sem se saber programar, somente falando com a ferramenta. Cuidado só com uma coisa. Isto consome, e consome muitos tokens. E isso é aquela magia que nós temos que aprender ao longo do tempo. Como eu vos disse, eu ia-vos trazer pelo menos 2 exemplos de como nós podemos usar o nosso Claude para nos ajudar no dia-a-dia. Vamos ser sinceros, não há edição, não há magia, o que vocês vão ver é resultado real em tempo real. Todos os exemplos que eu vos vou dar não estão pré-formatados, não estão pré-desenvolvidos. O que vocês vão ver vai ser um trabalho que eu vou fazer agora convosco. E vou começar por fazer convosco um diagnóstico de reputação digital e a seguir vamos fazer uma análise crítica a um documento. Um documento que eu tenho no meu computador e que vocês vão ver a colocar dentro da plataforma para depois vermos os resultados. Mas vamos por partes. Comecemos então pelo diagnóstico de reputação digital. Eu tinha que arranjar uma empresa, seja ela qual fosse, então, no momento em que estava a preparar isto, o que é que me passou à frente? Tinha a televisão ligada e estava a dar um anúncio da TAP. Agora, como patrocinadores da Seleção Nacional, eu achei, olha, boa, então pode ser isto. Vamos lá ver como é que a TAP está em termos de reputação digital. Então, eu comecei a preparar um prompt para não demorar tanto tempo, só por isso, onde tem aqui um prompt onde eu vou pedir ao Claude para ele descrever como uma empresa de consultoria de comunicação, de modo a mostrar-nos o que é a TAP é. Digamos que pedi-lhe para que ele fosse um sénior, que era a primeira vez que estava em contacto com a TAP. Ou seja, não tem qualquer tipo de conhecimento sobre a TAP até o momento em que eu lhe vou pedir a informação. E depois é percebermos o que é que aconteceu nos últimos tempos e qual é que é o impacto que isso teve na reputação da marca. Mas mesmo assim, o prompt é muito vago, é muito aberto para ver qual é que é a potencialidade do Claude para nos responder, ok? O que é que nós queremos observar na realidade? Queremos observar se o Claude é capaz de identificar riscos que não tinham sido pedidos de uma forma específica e como é que ele vai conseguir estruturar dentro de um alinhamento de pensamento de consultoria e não como um motor de pesquisa, à la Google. E ver se ele nos vai dizer coisas que não são confortáveis. Se ele vai ser capaz de nos dizer coisas que não vão logo à partida validar o que temos no prompt, mas pelo contrário, vai analisar e perceber se faz sentido ou não. Agora, peço-vos desculpa porque eu vou ter que, por uns segundos, deixar de partilhar aqui o ecrã, mas ele volta mais tarde. Eu vou parar aqui um bocadinho, por um segundo. Para quê? Para vos passar um ecrã de Claude que está vazio, com uma conta gratuita, para vermos até onde é que ele consegue ir. E agora, então, vou aqui só partilhar novamente. E vou partilhar a janela. Pronto. Vocês neste momento já estão a ver a minha janela do Claude e eu vou aqui tentar tirar rapidamente o prompt. E agora vou tentar pôr aqui. Eu, como fiz copy-paste, ele não vai aceitar logo à primeira. Eu vou pedir para ele fazer o colar, se ele me deixasse. Não deixa. Eu vou fazer aqui uma coisa rápida, que é pôr isto em texto. Ups, estão a ver coisas que não é preciso. Mas é normal, quando estamos em live, estas coisas acontecerem. Mas eu abro aqui no editor de texto rapidamente para não perdermos tempo. E vou pôr isto aqui, então, rapidamente. É uma cor que eu consiga ler.
Agora sim. Vou tentar passar aqui para o Claude. O mesmo texto que estava naquele slide. E vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele está a começar a pensar. Ele pode, como vêem, ele pergunta-me se quero ser notificado. Eu, neste caso, não vou pedir. Pelo contrário, vou querer ver o que é que ele anda a fazer. E ele começou a pesquisar o que é que acontecia na web. Volto a recordar, estou a utilizar um plano gratuito, sem nenhum tipo de memória. A única coisa que ele sabe é o meu nome, porque quando tive que abrir esta conta gratuita, ele perguntou o meu nome e a minha idade, mais nada. E como veem, ele tem aqui já uma série de resultados de coisas que ele tem estado à procura. E vejam, como tínhamos falado sobre vulnerabilidades reputacionais, ele não foi só à procura de informação como os resultados, mas foi ver greves que existiram, o que é que está a acontecer o que é que aconteceu com a privatização e como isso traz alguma oposição à identidade portuguesa da marca, e fala também de alguns dos processos que estão a acontecer e o processo das escutas que tivemos. Ele vai continuar a fazer isto durante algum tempo para pensar. E já agora, enquanto ele pensa, eu quero-vos mostrar aqui uma coisinha muito simples. Eu utilizei o Sonnet 4.6. Não é o modelo mais rápido, mas também não é o modelo mais fraco. Por isso teria utilizado o Haiku 4.5. Mas com o Sonnet nós temos já uma capacidade de pensamento bastante aprofundada. E isso é interessante para quando nós estamos a trabalhar coisas que têm a ver com análise pura e dura e que nos vai ser necessária no curto espaço de tempo. Enquanto ele pensa, vamos aqui esperar mais um bocadinho, eu vou aproveitar e vou também fazer aqui já uma coisa, que é, vou já preparar a próxima prompt para ficarmos com tudo organizado. Mas, como eu vos dizia, o importante em todo este trabalho é que nós tenhamos uma noção. Não é importante que a resposta venha logo de imediato, como acontecia até há pouco tempo quando fazíamos com um ChatGPT ou outros, que nós queríamos era que fosse rápido. Se nós fizermos uma pergunta, queremos uma resposta imediata. Cuidado. Isso é um erro que se comete na inteligência artificial, que pode custar muito caro. Porquê? Porque nos vai dar muitos, mas mesmo muitos problemas a nível de pensamento crítico por parte da plataforma. E ele continua a trabalhar e vejam que ele já começa a ter aqui uma série de informação que antes não tinha e que só começou a ter a partir do momento em que começou a validar tudo o que estava online. Eu vou aqui devagarinho e ele está aqui a rever primeiro aquilo que eu pedi. O que é que nós queremos? Um diagnóstico reputacional e focado em 5 pontos. Ele vai fazer várias pesquisas, que é o que tem estado a fazer, e está ainda a pensar. Já o fez e está a começar a trazer novas informações. Concluiu. Ok. O que é que ele nos diz? Vou tratar isto tudo como trataria um briefing inicial real. Olhar para os factos, separar sintoma de causa e dizer o que vejo, sem filtros de cortesia institucional. Só isto já é uma mais-valia para nós termos a capacidade de entender que estamos a falar de algo totalmente diferente do que estávamos habituados noutras plataformas, onde teríamos que estar muito tempo a perder, perdemos muito tempo para que ele nos dissesse o que nós quereríamos mesmo. E com isto, ele fala-nos de vulnerabilidades reputacionais estruturais, os riscos de crise latentes, oportunidades que existem para o reposicionamento da marca, e ainda está a escrever. E isto, na parte das oportunidades, apresenta-nos 4 oportunidades. Vejamos, quanto tempo é que isto demorou? Demorou-nos mais de 3 minutos, 4 minutos a fazer, garantidamente. Só isto já é uma mais-valia de pensamento comparado com outras ferramentas. Agora,
Como ele nos deu 4 opções, eu acho que nós temos que fazer uma interação com ele, que é perguntar claramente qual destas opções e riscos são mais urgentes de resolver e porquê. Tem em conta um plano de 90 dias. Vamos ver o que é que ele nos vai dizer. Voltei aqui em cima, só para ver se ele não inventava muito. Desculpem estar a ser tão rápido, agora a passar, mas vamos cá ver. Ele agora vai validar tudo o que tinha escrito, tudo o que já tinha em memória e vai preparar tudo de modo a poder-nos apoiar no nosso trabalho seguinte, que é então dar-nos os resultados que nós procuramos para o nosso trabalho. Ok? Lá está a demorar a pensar, já definiu o que era preciso, tem aqui todo o contexto, com a base do dia de início, o dia de hoje, para trás e para a frente. Reparem que eu em tempo algum disse qual é que era o dia em que nós estávamos. Ele foi buscar essa informação de modo a apoiar o seu trabalho. Ele já fez tudo, ele percebeu as vulnerabilidades, priorizou-os, olhou para os riscos, priorizou-os, viu as oportunidades, priorizou também e começou a dizer, antes de hierarquizar, um facto tem que ser o eixo de todo o plano. O plano de 90 dias a partir de hoje, 16 de junho. Termina por volta de meados de setembro, ou seja, coincide quase exatamente com a janela em que o Governo espera fechar a decisão da privatização. Isto não foi de propósito, mas é interessante esta pequena coincidência. Não é irrelevante, mas é uma variável que pode decidir tudo o resto. Qualquer coisa que corra mal nestes 90 dias, corre mal no momento do maior escrutínio da história recente da empresa. Estão a ver como ele foi logo procurar temas que não, à partida, ninguém tinha falado. Em tempo algum, eu falei de estamos a passar por um processo de privatização, o Governo vai definir até final de setembro a quem é que vai adjudicar a venda da empresa. Interessante que ele procurou isso e, a partir daí, começou a fazer então a sua priorização. Primeiro, uma disciplina de comunicação de crise operacional, com máxima de urgência, tudo muito bem trabalhado e muito bem desenvolvido e tendo em conta as pressões que existem naturalmente numa entidade como esta a nível laboral, ele vai buscar outro tema que nunca tinha sido falado, que é a reforma laboral que está a ser apresentada pelo Governo. Estão a ver onde é que nós estamos a chegar? Estamos a pegar em alguém que, tal como nós, no nosso dia-a-dia, quando sentamos numa sala de reuniões com colegas a trabalhar para um cliente ou para um tema, vão buscar informação que, à partida, parece não ser diretamente responsável ou diretamente ligada com o tema em questão, mas que pode ter influência e pode ter impacto. E isto foi o que o Claude fez. E por isso é que no início dizia, o Claude é o nosso colega, o nosso amigo que nos pode ajudar no nosso trabalho. E isto, garanto-vos que, atualmente, só o Claude ainda o consegue fazer de uma forma coerente e que consegue trazer-nos a argumentação necessária para poder ser usada. As outras ferramentas estão a trabalhar nisso, sim, mas não tão apuradas como o Claude. Há que dizer também que, pelo meio, a Anthropic, responsável pelo Claude, tem sido uma das entidades que mais normas tem emitido, melhor, que tem criado mais boas práticas no mercado de inteligência artificial que têm sido adotadas por todas as plataformas. A sua forma de agir, com ética, com razões de moral também humana, leva a que tenham sido reconhecidos e têm sido reconhecidos regularmente como uma entidade a seguir em termos normativos para a adoção e utilização da inteligência artificial. E pronto, aqui temos 4 pontos que são importantes e ele vai tocando neles todos. E ele deixa deliberadamente fora do plano
a instabilidade que possa existir do Estado como acionista, o ciclo histórico que existe e a dependência de Lisboa e do Brasil, da ligação Portugal-Brasil em termos de hub aéreo. Interessante, é extremamente interessante. Porquê? Porque mostra-nos que ele tem a capacidade mesmo de ir buscar informação que em tempo algum foi falada, e ele vai-nos trazer o reconhecimento de informação e conhecimento de um setor de atividade específico e de outras implicações que são importantes. Para quem está habituado a fazer análises de marcas e que está habituado a fazer análises de consultoria de mercado, uma das coisas que são utilizadas são as análises Pestel. E na Pestel, alguns dos pontos que são importantes é falarmos sobre o ambiente político, o ambiente estrutural do setor. Isto foi o que o Claude fez para nós, neste momento. E isso é extremamente interessante para o nosso trabalho. Agora, por um segundinho, eu vou voltar a trocar aqui de ecrã, não me levem mal, mas isto é só mesmo para vos mostrar o próximo trabalho. Então, agora vamos falar um bocadinho sobre crise, novamente, mas de outra forma. Nós temos que muitas vezes trabalhar em documentos que são necessários para o nosso dia-a-dia. E eu trouxe aqui um documento, neste caso mais genérico, de gestão de crise, mas que ele necessita de ser trabalhado. E eu peguei numa empresa fictícia, na área de tecnologia, e onde eu preparei o documento base para que ele pudesse fazer o quê? O Claude pudesse apontar claramente quais são os problemas que existem dentro do documento e que eu escondi de propósito, e queremos que ele ver se ele consegue lá chegar. Vamos ver se ele consegue ler nas entrelinhas e identificar não só o que falta, mas o que está errado, porque coloquei informação nesse documento que está errada, e depois pedi para que ele fosse crítico, e vamos pedir para que ele seja crítico no seu pensamento e que não venha com elogios. Não queremos, desculpa a expressão, elogios da treta. Não. O que nós queremos é verdade pura e dura. Aquilo que nós às vezes não gostamos de ouvir, mas que alguém tem que nos dizer. E é isso que nós queremos. Queremos que ele não nos vá validar o documento por defeito, dizendo está bem feito, está a estrutura base, está o esqueleto correto. Não. Queremos que ele veja se o esqueleto está correto e se a informação que lá está faz sentido ou não. E depois então vamos pegar na parte que ele vai nos encontrar mais fraca deste documento e vamos pedir para que ele possa aplicar as sugestões que apresentou. Se nós demorarmos algum tempo com o documento enquanto eu agora troco, vou dizendo isto. Se demorarmos algum tempo com o documento que fizemos anteriormente da TAP, mais vamos demorar agora com este exercício. Porquê? Porque o Claude, tal como as outras ferramentas, tem um inimigo. Esse inimigo chama-se PDF. O PDF não é bem inimigo deles, porque eles gostam disso, porque faz com que os tokens desapareçam com uma velocidade atroz. Mas é um documento, é um tipo de documento que as ferramentas de inteligência artificial têm dificuldade de trabalhar, por todas as condições de segurança, por todas as condições técnicas que enquadram o desenvolvimento de um documento PDF. Mas mesmo assim, e esperemos que eu não esgote todos os tokens agora, porque senão vai ser feio e depois vou ter que abrir aqui outra conta. Vamos tentar agora então criar aqui, vamos colocar aqui o fecheiro, vamos lá ver se conseguimos. Vamos aqui, vamos adicionar aqui um documento. E vocês agora estão a ver o meu quadro, aqui o meu ecrã, que tem coisas que eu às vezes nem sei o que é. Como veem, é o típico. Está aqui. E viram ali uns fecheiros que têm a ver com bootcamps também de inteligência artificial aqui da FLAG. Estava logo ali. Mas ainda me estavam ali. E vamos agora então, vou aqui buscar rapidamente a prompt, que já estava pré-preparada, e vamos lá pedir para ver se o senhor é capaz de nos ajudar. Então vá lá, Claude, começa a pensar, se faz favor.
Ele começou a pensar e, novamente, isto é um truque que eu gosto de fazer e gosto de ensinar, que é clicar sempre, quando ele diz thinking, aqui ao pé desta estrelinha, para ver o que é que ele está a fazer. Ok? E ele, com isso, vai começar a mostrar-nos todo o trabalho que está a realizar. E conseguimos perceber a sua forma de pensar, que é extremamente relevante para quando nós estamos no nosso dia-a-dia a ver como é que as coisas estão, e leva-nos também a outro tema importante, que é, leva-nos a não deixá-lo cometer erros. Leva-nos a perceber onde é que pode começar a haver algum desvio e onde pode haver alguma alucinação da parte do Claude em termos de interpretação do que nós fizemos, ok? Então, ele está aqui a fazer todo o pensamento. Ele rapidamente, numa primeira visualização, encontrou logo 3 red flags, mas não foi suficiente. Eu acho que ele vai encontrar mais alguma coisa. E o que é que ele me diz? Lido com atenção, vou direto ao que importa. E há bastante. E agora dizia assim uma coisa feia, e dizia, não me digas, mas pronto. Cá está. Ele está-me a começar aqui a mostrar o problema de fundo, antes de tudo o resto, está datado de maio de 2025, identificado como versão 1.0, e a própria capa diz situação de crise ativa, desde março. Ou seja, estão a escrever o plano de gestão depois da crise ter começado. Para quem percebe gestão de crise, a gestão de crise não se gera em cima da crise. Planeia-se antes, trabalha-se antes da crise acontecer. Por isso, eis um problema muito bem visto por parte do Claude. Depois fala de prazos que não são prazos, porque fala de logo possível, em tempo útil, brevemente, quando adequado. Sabe o que é que isto faz pensar? Aquelas reuniões que não têm fim, que às vezes somos obrigados a ir. E depois quando se pede para, vamos pôr isto de forma prática, quais são os próximos passos, depois vêm estes jargões do logo possível, em tempo útil. O que é que significa? Vamos ter mais 3 reuniões iguais e nada vai estar feito. E é isso que nós não queremos. E o Claude também não gosta disso. Diga-se de passagem. Ele fala sobre as mensagens genéricas, que são genéricas, existe aqui um problema regulatório, comunicação interna ao objetivo declarado, mas depois não é falado, o que acontece muitas vezes nas empresas, não é? Os colaboradores são os últimos a saber, infelizmente, e isto ele teve o cuidado de ir ver. KPIs sem baseline nem meta, ou seja, puseram 5 ou 6 KPIs, mas na realidade aquilo não quer dizer nada. E o que ele nos diz é que isto é tudo muito superficial, muito fraco. Então agora vamos pedir para que ele seja nosso amigo e vamos lhe dizer, agora reescreve a secção mais fraca aplicando as tuas sugestões. Porque ele, quando falou, teve logo o cuidado de nos dizer aqui algumas sugestões. Lá vou eu clicar outra vez no Thinking. Isto é uma dica que eu vos deixo, dá muito jeito. E isto é em qualquer plataforma. Por isso, usem, que é uma boa forma de ver o que está a acontecer. Entretanto, enquanto isto está aqui a fazer isto, que não vai demorar muito, espero eu, Margarida, já houve alguém que deixou aí alguma indicação, alguma questão? Força. Não, eu tenho aqui, é só uma pessoa que está a dizer que portanto, vai sair, mas não há nada de novo. Eu tenho aqui Temos pena, mas é para ver o resto da Flag Talk online. Ok. Tá? E depois se houver dúvidas é só remeter para nós, que nós perguntamos ao Fernando e ele responde. Com todo o gosto. Ele continua a pensar. E ele diz que, no seu pensamento, que a pior secção é a secção 4, que tem a ver com o protocolo da ativação do plano. Que normalmente é onde os planos de crise também falham, que é quem é que são os responsáveis e quando é que podemos ativá-los. Por isso, está tudo ok. Vamos lá ver quando é que ele nos vai dar o documento. Entretanto, enquanto estamos a aguardar, diz-me uma coisa. Digo sim, senhor. Eu tenho aqui uma pergunta da Joana. Vamos aprofundar mais a parte de imagem e criação visual? Boa, Joana. Hoje não. Isso fica para as aulas. Mas sim, a parte de imagem, eu posso dar só alguns achegas. A parte de imagem é muito trabalhada, deve ser trabalhada dentro do Claude Design, não dentro do Claude Chat, porque não vão ter bons resultados, porque o Claude não tem aquela
não têm a apetência que, por exemplo, um ChatGPT tem para rapidamente pedirmos, olha, faz-me uma imagem. Eu, nas aulas aqui na Flag, sempre que me fazem este tipo de perguntas, e é com outras plataformas, eu ponho o touro do Wall Street a beber chá e a fazer balé no meio da praça. E sai sempre umas imagens muito giras de um touro em bronze com frufrus. Aqui não dá para o fazer e não temos tempo para isso, porque ele demora muito tempo também a processar. Aproveitando para colocar uma questão que nos foi enviada previamente pela Cristina Costa, se nós pretendermos criar imagens e vídeos, o Claude é indicado? Na tua opinião, achas que outra ferramenta é mais indicada? Vamos por partes. Nenhuma ferramenta daquelas genéricas de inteligência artificial é indicada para o fazer. Comecemos por aí. O que elas têm é conectores, no caso do Claude, além de conectores, tem os MCPs, que são ligações de APIs que permitem tornar o Claude mais robusto e que podem levar-nos a ter mais informação e poder pôr o Claude a fazer mais coisas do que ele estaria capacitado de início. E isso é possível. Uma das grandes tendências que agora existem com o Claude é utilizar o Claude para desenvolver e preparar tudo o que seja a análise de vídeo que já exista. Por exemplo, quando temos vídeos longos, ele fazer a análise, dizer-nos onde é que são os cortes que devíamos de fazer, o tipo de edições que poderíamos fazer, e nós, com um MCP, mandarmos isso, pedimos para que ele ative o Whitefield, para que o Whitefield faça isso por nós. E ele depois entrega-nos já os cortes feitos. Só que isso equivale a termos que ter uma conta no Whitefield e termos a conta paga para que ele use os tokens também do lado do Whitefield. E temos duas ferramentas a fazer o mesmo. O que estamos aqui é tentar automatizar uma ação simples. Mesmo o ChatGPT tem a mesma situação, que pode fazer pequenos vídeos, mas nada do outro mundo, e que nós também podemos fazer um workaround deste tipo para utilizar em ferramentas como a que eu indiquei. Temos a situação da Google com o Veo, onde podemos pedir automaticamente para o fazer. Mas só quando temos a conta paga é que ele vai começar a fazer. E nunca vai ser uma coisa muito longa, de início. Mas de todas as plataformas, para isso, para fazer coisas simples, seria o mais indicado, seria sempre o Gemini, a conta Gemini. O Claude ajuda-nos a pensar, a ver, a analisar, mas não é a ferramenta que clicamos no botão e está feito. Ok? Obrigada. Esperando ter respondido corretamente, Cristina, eu deixo aqui agora a resposta que ele nos deu. A parte que ele viu que era mais fraquinha era o protocolo de ativação do plano, porque faltava o nome dos responsáveis, quem é que poderia ser os responsáveis, quais eram os prazos reais que deveríamos ter, em vez de ter aquelas coisas muito genéricas. E ele aqui então definiu as funções de cada pessoa, qual é a sua responsabilidade, qual é o titular máximo, e ele neste caso, como nós não demos uma empresa real, ele não conseguiu ir procurar nomes de pessoas reais dessa empresa, mas indicou aqui logo quais são os cargos, ou seja, para liderar a crise terá que ser sempre o CEO ou COO. Para ser um porta-voz técnico, como estaremos na parte tecnológica, deveria ser ou um responsável técnico ou um CISO, ou seja, alguém responsável pela informação de dados e pela proteção dos dados. Depois, criar uma classificação de severidade real, que foi feita, e como é que seria a fase de ativação. E temos aqui 8 passos para esta fase de ativação e com tempos. Já não é quanto possível, brevemente, não. É imediato, é 30 minutos após o primeiro report, 2 horas após ter sido convocado, tem que se ter já a classificação. E ter uma comunicação interna, no máximo, até 3 horas após a classificação de crise. Todo este trabalho ele conseguiu fazer e não demorou assim tanto. Quer dizer, deu para responder a 2 perguntas. Já não é mal. Vou voltar agora então aqui à nossa... Deixa-me só aqui fazer
uma mudança de partilha, novamente, que isto é sempre muito giro, mas temos que andar sempre aqui a trocar as partilhas. Vou aqui passar então para como nós podemos começar rapidamente a trabalhar com o Claude. O Claude, como eu disse, não é difícil. Se me perguntam, o Claude tem a mesma curva de aprendizagem do que outras plataformas, eu vou dizer, não tem. É um bocadinho maior a sua curva de aprendizagem. Porquê? Porque tem muito mais especificidades do que outras plataformas. Porém, esta curva de aprendizagem também não é nada do outro mundo que não se consiga fazer em um curto espaço de tempo. Além disso, a base é igual para outras plataformas. Por isso, o que é que nós podemos fazer rapidamente para começarmos a utilizar um Claude? Antes de mais, olharmos para aquele trabalho que nós fazemos e vemos aquilo que nos custa mais fazer. E olharmos se é um e-mail, aqueles e-mails chatos que às vezes temos que mandar, ou se começamos a fazer resumos de reuniões, podemos ter o nosso computador a captar a informação ou o telemóvel a captar a informação dessa reunião com a devida autorização de todas as pessoas presentes e depois pedir para que o Claude faça o resumo imediato da reunião e que nos possa fazer logo ali também, não só os highlights, mas também dar-nos logo ali a definição de quem esteve presente, quem foram as pessoas que falaram, quais são as responsabilidades que cada um vai ter no final e quais são os próximos passos e a quem é que foi atribuído. Isto muitas vezes, depois de uma reunião, equivale a meia hora pelo menos de trabalho. Isto podemos ter em menos de 2 minutos feito desta forma. Percebemos uma coisa, e isso é essencial seja qual for a plataforma, que é importante dar contexto. Sem contexto, nenhuma prompt é boa na inteligência artificial, seja qual for a plataforma. E o Claude não é diferente aos outros. Pelo contrário, é importante que nós consigamos chegar ao Claude, chegar à sua área de configuração e dizermos quem somos, o que fazemos, o que é que trabalhamos e com o que é que nós trabalhamos e para que é que precisamos do Claude. Quais são os papéis que nós queremos que o Claude comece a assumir para podermos trabalhar mais e melhor e mais eficazmente. Mais do que eficientemente, porque a eficiência é isso, tem que ter sempre o nosso cunho pessoal humano para ser mais eficaz, a ser rápido e a trazer-nos outputs sérios. E depois, começar a perceber uma coisa, que é, se nós queremos que a inteligência artificial nos ajude e que faça muito do nosso trabalho, ela precisa de uma coisa, precisa de validação. E isso só é feito através de iteração. E essa iteração não é aceitar a primeira coisa que nos dizem. Porque senão estamos a perder algo que é essencial no ser humano, que é espírito crítico. E a inteligência artificial necessita de espírito crítico, seja ela a plataforma que for. E nós temos que procurar ter isso para quê? Para interagir, validar o que ele nos deu, perceber se é preciso melhorar ou simplificar, se há realmente necessidade de mudar algo. Para quê? Para que ele possa nos trazer uma resposta melhor, mais bem estruturada e com melhores outputs. Só aí é que nós podemos depois então dizer que a IA não vai substituir profissionais, mas sim vai apoiar os profissionais a trabalharem melhor. A IA só vai substituir aqueles que não usam IA, aqueles que não sabem para que é que serve a IA e para que é que a IA pode melhorar o seu dia-a-dia. E o Claude é simplesmente uma ferramenta que respeita a nossa inteligência e procura que nós tenhamos interações inteligentes com ele. Com isto, deixo novamente espaço para perguntas e passo a palavra à Margarida. Ok, obrigada por terem assistido. Vamos agora passar aqui vou dar aqui algumas partilhas, ou ler aqui algumas das partilhas e também algumas das questões. Então, temos aqui uma partilha do Alessandro Souza. O que estamos falando de forma simples, o Cláudio, é uma forma mais corriqueiro, de forma bem direta, consegue entregar conteúdos mais robustos que o Gemini Pro ou outras AI.
que até conseguem entregar conteúdos, mas normalmente após um bom prompt tem mais tempo, é mais tempo de preparação para esse prompt, requer mais tempo. És da mesma opinião? Eu vou pegar no comentário do Alessandro e vou dividir em duas partes. Então, conta-nos. Que é aquilo que nós na FLAG, não falo só por mim, mas falo pelos outros formadores que dão formação nesta área, todos batemos, que é o tempo que é gasto a desenvolver um bom prompt é tempo investido. Não é gasto. Não é gasto. O que é que isso quer dizer? Mais vale perdermos, entre aspas, mais tempo a preparar uma boa prompt, porque nos vai ajudar a ter um resultado melhor, seja qual for a plataforma de inteligência artificial que estejamos a utilizar, e vai levar a que a nossa primeira interação após a primeira resposta seja muito, mas mesmo muito melhor. Vai-nos facilitar a vida e vai-nos levar a poupar muito tempo de interação final. Ou seja, em vez de ter que fazer 10 iterações ou 15 iterações, se calhar vou fazer só 3 ou 4 iterações porque queria um bom prompt logo de início. E o que é que significa só interagir só 4 vezes comparando com interagir 15 vezes? É quando chegamos à 15ª iteração, seja qual for a plataforma, paga ou não paga, a memória começa-se a apagar. E o que é isto de memória que começa-se a apagar? Começa-se a perder informação relevante de trabalho e depois torna-se muito mais difícil de compilar informação. É verdade que existem truques e que nós ensinamos a fazer truques para melhorar a memória das plataformas, mas o Cláudio é bom nisso, a ajudar-nos a ter essa memória sempre presente. Mas quanto mais tempo nós gastarmos a fazer uma boa prompt, melhor será o resultado e menos tempo vamos ter depois para interagir com o produto final que nos foi dado. A seguir, o Gemini, comparando com o Cláudio, chamemos-lhe assim, ou com o ChatGPT, que é como eu lhe chamo em tom de brincadeira, o Gemini tem por base uma plataforma de motor de pesquisa. Ou seja, a forma como foi criado o algoritmo é totalmente inversa à de um Claude ou de um ChatGPT. Ele não procura primeiro no seu LLM, ele procura primeiro na sua base de informação que tem do motor de pesquisa e depois é que vai ao LLM. Ou seja, a construção de informação dá mais asa que possa haver desinformação pelo meio. Mas, quando uma prompt é bem feita e que tem indicação de cuidado com a desinformação, procura-me apresentar boas fontes e mostra-me as fontes, consegue-se ultrapassar essa situação. Ok. Tenho aqui mais uma questão, que é da Ana André, e que não fui a única pessoa a colocar uma questão semelhante a esta, que tem a ver com a confidencialidade. Então, o que é que ela nos pergunta? Como é que o Claude trata de temas como confidencialidade de dados, informação de documentos carregados? Ana André, beijinho, que ainda por cima, se conhecemos a Ana André. Não sei se é mesmo. É quase de certeza que Ana André não há muitas. A Ana André fez uma pergunta extremamente importante. E é como é que eu hei de dizer isto? Segundo a documentação que nós temos que ler quando entramos numa plataforma destas e que nós clicamos a dizer que aceitamos, eles dizem que anonimizam, que vão respeitar a nossa informação e que não vai ser assim partilhada. Mas eu posso-vos dizer que já consegui encontrar informação que não devia ter encontrado através das plataformas de inteligência artificial. O que é possível? Se nós estamos a utilizar informação que é confidencial, primeira coisa, nunca utilizar dentro destas plataformas em contas gratuitas. Ponto 1. Esse é o primeiro. A fazer que se faça em contas pagas e que sejam contas corporate. O que é que isso quer dizer? E aqui vou abrir não só ao Claude, mas vou abrir a todos, porque todos têm já, aqueles 4, 5 mais importantes, todos eles já têm isso pré-definido e têm pré-formatado mesmo
contas para tal, eles procuram trabalhar micro-LLMs, que a informação que nós pomos ali são um repositório de conhecimento só para nós. Isto é o que as plataformas nos dizem, mas deixem-me ser um bocadinho apologista da teoria da conspiração. Cuidado, eu não o faria dessa forma. Eu teria sempre muito cuidado com isso e procuro tê-lo. E o que procuro normalmente fazer quando é este tipo de situações em que realmente preciso de ajuda, mesmo em contas pagas, e, por exemplo, a Flag e o Grupo Rumos faz muito isso, de utilizar internamente o Microsoft Teams, que tem o Copilot e que se pode utilizar dentro da estrutura, como eu também na minha organização utilizo. O que eu faço é anonimizo ao máximo os conteúdos. Se tem nomes de pessoas ou de entidades, eu troco-os. Eu gosto de usar até esse exemplo em aula, que é, se puder trocar, se estou a fazer, por exemplo, uma comparação entre a Maxmat, o Brico Dépôt, uma Leroy Merlin ou outras marcas deste tipo, deste setor, eu troco e digo os verdes, os azuis, os vermelhos e ponho-os entre aspas. E obriga que a plataforma, sempre que se referir àquela marca, tenha que usar sempre com entre aspas. Para quê? Para eu, depois de ter a informação e ter pesquisado e ter feito o detalhe de reporting comparativo e de análise, eu pego e sim, pego no Word e digo assim, caríssimo, agora troca os vermelhos desta forma por a marca tal, pega nos verdes e passa para a marca tal. E de repente tenho o relatório todo feito e sem grandes dores de cabeça. Faz uma codificação. Codifico. É anonimizar codificando. Ok. Ana, espero que a tua questão tenha sido respondida. Entretanto, e agora pegando também nesta questão de dar informação à plataforma, é possível ligar o Claude à base de dados na cloud? Na cloud, digo. Mas É possível. Cuidado sempre, muito cuidado. Tem que ser muito cuidado. Assim, é por isso que existe a parte do Cloud Code, que tem essas funcionalidades e também no Cowork conseguimos fazê-lo. Se é seguro, tudo depende da definição de segurança que nós temos, não é? Porque eu até posso ter todas as definições de segurança feitas no Cloud e, por exemplo, estar a utilizar uma base de dados dentro do GitHub. O GitHub é aberto, qualquer um chega lá. O que é que me serve? Não é? Estou a anonimizar de um lado para deixar do outro. É tal história da manta que cobre o peito, mas deixa os pés de fora. Para isso, o melhor é termos sempre o cuidado de ter em plataformas fechadas, proprietárias, mesmo que seja na cloud, mas que estejam resguardadas e que tenham níveis de segurança elevados, seja dentro do AWS, seja noutra tecnologia e noutra plataforma, mas que nos assegure isso. Mas deixem-me estar aqui um apontamento que não tem nada a ver com inteligência artificial, nem tem nada a ver com o nosso dia-a-dia das nossas áreas, mas que é importante e tem a ver com segurança e cibersegurança, que é, mesmo que as plataformas de cloud nos digam que têm todos os níveis de segurança ativos, a responsabilidade dos dados não está do lado dessas marcas. Continua a estar do nosso lado a responsabilidade. Ou seja, se houver uma fuga de informação, a culpa não é do fornecedor de cloud, a culpa é nossa, porque não tivemos o cuidado de resguardar e que abrimos de alguma forma uma brecha ou uma porta para que isso acontecesse. Ok. Uma vez que eu sei que nós não falámos, ou nesta sessão não foi falado ou aprofundado o Claude Cowork, mas ele pode ser integrado em fluxos de trabalho criativos ou design. Pode, sim, senhor. O que é que para ti achas que é o melhor ganho da utilização desta funcionalidade? Automação. Nós com o Cowork conseguimos fazer uma coisa que no último ano e meio tem sido também muito falada. E deixem-me fazer um pequeno à parte, mas que tem a ver com isto, que é, por favor,
saltem aqueles posts que vêem no LinkedIn e no Instagram a dizer agora temos aqui um sistema que vai revolucionar o vosso workflow de criatividade, ou o vosso workflow de trabalho, ou o vosso workflow de prospecção e vendas. Esqueçam. É treta. Porquê? Porque não está adaptado à vossa realidade. Vocês têm que preparar e têm que desenvolver por vocês. Se querem fazer um sistema de prospecção, é bom que saibam como é que se faz uma prospecção. E é bom que saibam como é que é feita a prospecção para o vosso mercado. E a partir daí é que vocês podem chegar ao pé de um Claude ou outra plataforma, mas vamos focar no Claude porque com o Cowork é possível fazer isto e nós podemos dizer, olha, está aqui, eu sou isto, faço isto, quero fazer esse sistema, eu quero ir buscar tantas empresas por dia, vou-te ligar a outras ferramentas que te vão ajudar a encontrar a informação e depois quero que tu entregues isto no meu CRM e que vá catalogado para que eu reveja a posteriori. E ele faz isso sem termos que utilizar outras ferramentas como o Make ou o N8N, porque ele tem essa capacidade de fazer essas conexões. Por muito que ele também, se for necessário, chega-se ao pé de nós assim, queres usar o Zapier, o Make ou o N8N, tens conta, tens créditos, bora lá. Se não, podes gastar os teus tokens dentro do Cloud Cowork e ele faz esse trabalho. Simplifica muitos workflows de trabalho e automatiza coisas que às vezes são os pontos onde nós perdemos tempo e que se perdem no nosso dia-a-dia e que pode fazer com que algumas atividades fiquem para trás sem necessidade nenhuma. Pegando aqui na questão das limitações que nós temos, acabamos por ter em cada uma das plataformas, a Joana, desculpa, eu não apanhei o teu apelido, por isso não consigo identificar. Vai ser a Joana. É a Joana. A Joana comenta o seguinte, pode ser uma solução pedir a outro... Ok, Joana Machado, obrigada. Já notaste, já não é só já não é Joana, agora é Joana Machado. Já temos uma pessoa, poderão haver mais, eu não confirmei. Então, o que é que a Joana nos diz? Pode ser uma solução pedir a outro AI, por exemplo, o GPT Pro, para preparar os prompts para o Claude, de forma a que quando usarmos o prompt no Claude, ele já gaste menos tokens? O que é que tu achas? Acha que ele vai dar-nos depois um resultado bom para integrar no Claude? É assim, a economia dos tokens tem duas partes. Tem a parte de consumo de tokens no volume de palavras e de contexto que é dado na prompt, e depois há os tokens de processamento de tudo o que nós pedimos. Ou seja, pedir a outro para fazer, não perdemos nada com isso. E não precisa ser o Pro, ok? Pode ser um Free. Mas será que isso é mesmo o que nós precisamos? Eu vou confessar uma coisa que aconteceu na semana passada. Sim, foi na semana passada, numa formação que tivemos a dar, em que estávamos a trabalhar o desenvolvimento de prompts e a engenharia de prompts, que é extremamente importante terem atenção, porque muitas vezes as plataformas só não fazem mais porque nós não pedimos. Nem é que nós não sabemos, é porque nós não pedimos. E não pedimos porque não sabemos fazer prompts. E quando nós aprendemos a fazer prompts, a coisa sai muito mais fluida. E tinha na turma uma aluna que era a mais rápida a responder. Até que eu descobri que ela utilizava uma ferramenta que era o Prompt Coach, que chegava lá, dizia, olha, eu preciso disto, é isto que me pediram. E ele fazia-lhe logo a prompt toda, que ela depois pegava e punha na plataforma que estava a ser usada. Nada contra. Só que eu fiz uma brincadeira com ela que foi, olha, agora que já fizesse isso, diz-me uma coisa, se fosses tu a escrever, o que é que tu tinhas te esquecido de pôr que o Prompt Coach pôs? E ela, quando começou a fazer contas, tinha-se esquecido de tudo. E assim, pois, mas nesta sessão tu estavas aqui para aprenderes a pôr isso. E é importante nós aprendermos a fazer prompts. Tudo bem que nós podemos usar para facilitar-nos a vida, mas se nós não soubermos pedir, nunca vamos saber qual é que é ver a qualidade do resultado final. E por isso é bom aprender a fazer prompts. Ou seja,
Vai-nos facilitar a vida? Vai. Se é o que é o melhor para nós? Não. Temos que perceber uma coisa, a inteligência artificial existe para nos ajudar, não para nos tornar, e desculpem a expressão, estúpidos. Nós temos que pensar. E perdermos a capacidade de pensar é muito fácil se nós formos utilizando outras ferramentas para fazer o nosso trabalho. E é isso que nós não queremos que aconteça. E nós temos um ótimo bootcamp, que é pronto, temos, sim, senhora. Que ajuda, ok? E agora, para finalizar, tenho aqui uma questão. Tu há pouco falavas que o Claude acabou, no primeiro exercício que fizemos, no primeiro exemplo que deste, que o Claude acabou por ir buscar informação que de facto tu não pediste e tal. Dar-nos tu agora uma informação sobre uma funcionalidade que não seja mainstream do Claude e que tu achas que é bastante útil, na tua opinião. Olha, eu vou-te dizer uma que é... Fora. Eu vou dizer uma coisa que é extremamente mainstream do Claude, mas que nós não falamos e que é super divertida. E que quando as pessoas estão a apresentar essa funcionalidade, e está dentro do cowork, principalmente, as pessoas gostam de brincar para mostrar o potencial exponencial que o Claude tem, que são os artifacts. Os artifacts, para mim, foi o game changer para eu começar a olhar para o Claude. Porquê? Porque os artifacts podem permitir, desde pôr online um microjogo, e que em tempos mortos posso estar a jogar, não faço isso, mas podia fazer, como pode-me ajudar a acelerar a implementação de o conhecimento e a memória que a plataforma tem sobre mim. Porquê? Porque eu, no meu caso, utilizo os artifacts de forma agendada, ou seja, ele procura trabalhar os artifacts quando eu peço para criar, ele cria com dashboards, peço para criar com dashboards para eu ver o desenvolvimento de trabalho. Um exemplo prático e rápido que eu utilizo. Em termos comerciais, na agência, eu utilizo o Claude para me ajudar na parte de prospecção. É interessante. Porquê? Porque não tenho que estar a olhar para os diretórios, não tenho que estar a pegar no telefone e dizer: olá, como é que se chama? Chama-se Margarida. Está bem, então depois qual é o telemóvel? Não, eu consigo montar as coisas e ter informação sobre os potenciais clientes de uma forma muito mais rápida. E eu uso um artifact para isso, em que não somente tem a parte agendada de atividade de agente pura e dura, de todos os dias fazer algumas pesquisas em diferentes mercados, como ao mesmo tempo tem o artifact que pode ser gráfico e que mostra cabecinhas a andar de um lado para o outro, a dizer: olha, já fizemos isto, tens aqui o dashboard onde diz que já validámos tantas pessoas, tens tantas reuniões marcadas, tens tantas propostas, e vai buscar informação a vários pontos e consegue-me agregar ali tudo num sítio só. Para mim, os artifacts têm o seu quê de configuração, mas são o game changer. Okay. Coisa que nós, por exemplo, no ChatGPT não conseguimos fazer, infelizmente.